amigos. Então hoje eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e exatamente no trecho das Instruções dos Espíritos sobre a chegada do Espírito da Verdade, ditado pelo Espírito da Verdade em Paris, 1860. E é um capítulo bem longo, não é? Mas vamos ver, vamos seguindo. Deus, então, pedindo para a espiritualidade que nos ajude e nos esclareça durante essa leitura, para que a gente possa entender, compreender e apreender os ensinamentos contidos aqui. Venham como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como segador de cereais, reuni em feixe o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim, todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se desprenderam e se perderam no áspero caminho da incredulidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente e que se ouça clamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento. E a vida é a prova que foi escolhida por vocês e durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos que compreendem sua própria ignorância, não afastem a tocha da bondade de Deus que Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e conduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditam sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se. Eis o primeiro mandamento. Instruam-se. Eis o segundo, pois as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditavam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês vencedores da incredulidade. Então, esse é o primeiro trecho de 1860 e depois tem mensagem de 1861
1861, duas de 1861 e mais uma de 1863, em Paris, Bordeaux e Havre. Então, dessa de Paris de 1861, essa segunda mensagem, que é o item 6, eu vou falar o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho pedir que aceitem sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, trabalhem sua terra, ó, nossa terra, nosso coração. Comecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno e seus corpos, a seus corpos, não é? Mas as suas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos seus pensamentos. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do nosso Pai. Seus suores e suas misérias formam um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre vocês será talvez o mais resplandecente. Em verdade eu digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Aprendam com a preciosa doutrina espírita, que dissipa o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que o ensinamento dos espíritos dissipe a inveja que sentem contra os ricos do mundo. Eles frequentemente são os mais miseráveis, porque suas provas são mais difíceis que as da maioria. Eu estou com vocês e o meu apóstolo vem para esclarecê-los. Bebam na fonte viva do amor e preparem-se, prisioneiros da vida, para se lançarem um dia, livres e alegres, no seio daquele que os criou simples e ignorantes, para torná-los perfeitos. Ele deseja que vocês mesmos, através da experiência, da aquisição de conhecimentos, evoluam e sejam os responsáveis por sua própria ascensão. E aí tem na lição do Espírito da Verdade em Bordeaux, 1861, item 7. Eu sou o médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Os fracos e os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Venham a mim todos que sofrem e sentem-se oprimidos e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para lhes dar. Através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo. Escutem-no. Que a desumanidade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses são os verdadeiros monstros que sugam o sangue mais puro e fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, possam todos praticar sua lei divina. Amem e orem. Sejam dóceis aos espíritos do Senhor, aos espíritos do Senhor. Chamem-no no fundo do coração, e então ele enviará seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras.
Eis-me aqui, vim porque me chamaram. O Espírito da Verdade, em Harvard, 1863, então, no item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando esses lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por todo lugar onde houver uma lágrima, ele coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de ficarem reclamando de suas dores, de seus sofrimentos morais, que aqui na terra são sua herança. Tomem por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimo, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo sofre. Então, esse é todo a parte das instruções dos espíritos do capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. Então, o Cristo é quem, né? É o Consolador. Ele nos consola, ele intercede por nós. Ele é aquele nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que sabe que nós podemos atingir a uma felicidade plena, que sabe que nós temos qualidades incríveis a serem desenvolvidas, que sabem que essa é uma prova que nos possibilita a libertação para que a gente habite num outro nível de vida, de sociedade, mas que passar pelo que nos cabe passar hoje é condição indispensável para que a gente se habilite, se capacite para habitar num outro estágio, num estágio mais evoluído de vida. Então, todas as provas e as dores, na verdade, são oportunidades de aprendizado, de autoburilamento, para que a gente siga adiante, para que a gente possa assumir novas responsabilidades diante da vida, diante do Pai. Então é esse irmão mais velho que cuida da gente, que olha pela gente, que fica assim querendo nos dar um abraço, um colo, que certamente alivia muito as nossas dificuldades, né? Nos intui, nos orienta, nos coloca boas companhias espirituais, bons mestres, bons instrutores, para que a gente passe com o mínimo, né, de sofrimento possível. Mas ele diz, ele precisa que a gente chame no nosso coração, Deus, meu Deus, me ajuda. Jesus, por favor, vem cá, me diz como é que eu faço isso. Eu sei, é melhor fazer do teu jeito do que do meu. Então me ajuda aqui, me dá uma força aí, Jesus. Então a gente precisa pedir essa ajuda, porque ele quer, ele está disponível, ele está disposto a nos ajudar, mas ele não vai interferir. A espiritualidade maior não interfere, não é? Ele nos dá, porque a oportunidade é nossa de aprender. Assim como um maestro, um professor de música, quando está ensinando um aluno sobre como tocar um instrumento, ele toca o instrumento na frente do aluno, ele ensina tudo sobre o instrumento, todas as partes do instrumento, como é que pega, como é que posiciona tudo. Ele dá todas as orientações para o aluno, mas ele deixa o aluno pegar o instrumento e cometer seus erros ali. E ele vai mostrando, ele se coloca diante do aluno como modelo para que o aluno imite a posição das mãos, né, entenda a sonoridade e tudo. Mas se ele pegar o instrumento e não deixar que o aluno nunca, por si mesmo, se aventure, se esforce para aprender, o aluno nunca vai deixar de ser aluno. Então, assim é o mestre. Ele quer que a gente realmente se sinta assim gratificado, feliz, né? Merecedor, conquistando o nosso próprio progresso.
pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, domando as nossas emoções, educando os nossos sentimentos, aprendendo a exercer todas as características do homem de bem, tão bem descrita por ele, não é? E ele se coloca como modelo e guia. Ele nos exemplificou. A morte do corpo, nada morre, só o corpo. O corpo fica da terra porque pertence à terra. O espírito volta ao nosso verdadeiro, a pátria de origem, na espiritualidade maior, para a continuação do aprendizado, para novos esclarecimentos, para uma preparação para uma nova etapa de vida e de aprendizado neste ou em outros planos, de acordo com a vontade de nosso Pai. Então, confiemos aqui, eu estava pegando aqui o Adenauer, no nosso terapeuta maior, como ele coloca aqui, ó. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 15 a 17. Então, o Cristo age como verdadeiro terapeuta que acolhe e compreende a dificuldade dos seus pacientes. E ele não falava para terapeutas ou para a classe especial da sociedade, mas se dirigia à consciência do ser humano. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A mensagem quer nos fazer entender que, se o ser humano seguir os preceitos cristãos, alcançará a tranquilidade necessária para enfrentar as dificuldades. Pode-se entender também que ela se dirige ao mundo íntimo do ser humano, buscando inserir a ideia de que, quando tivermos aprendido e vivenciado, conseguiremos alcançar o nosso próximo de forma a verdadeiramente educá-lo. E é um convite para o ser humano para que ele assuma a sua própria vida e não tema o processo do autoconhecimento. Todos temem o inconsciente, preferindo não conhecê-lo ou negam-lhe a existência. Seus aspectos aparentemente densos e obscuros amedrontam os menos preparados. Tais aspectos, se bem compreendidos, tornam-se facilitadores do desenvolvimento espiritual, suavizando a existência. Essa mensagem oferece repouso, alívio, redução das tensões e dos medos. E aí ele vai, né, segue Adenauer fazendo uma visão a partir da visão psicológica desta proposta do Espírito da Verdade. Obrigada, irmãos, para quem esteve acompanhando até aqui. Vamos acolher o Cristo como nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas, o modelo e guia para nós como humanidade, e sigamos aprendendo a aprender como ele nos convidou, através do amor. Um abraço a todos. Bom,